Fala galera, tá começando mais um Clubismo, um programa que fala de tudo, inclusive mal do seu time. Hoje estamos aqui com o parceiro Diego novamente, voltando aí. Tá de férias. Isso aí, pô, coisa boa. Então galera, a gente vai começar falando de mais uma derrota do Galo, né? Fazer o quê? Mas enfim, acontece, já era esperado, né? Essa derrota fora de casa, ainda mais contra um adversário duríssimo, né? Que é o Furacão. O que você achou desse jogo, Diego? Como eu te falei, pra mim já era esperado, não sei o que você achava. Meu velho, vou começar aqui, mas antes de qualquer coisa, vocês me dão licença? Ah, meu Deus do céu, lá vai vir, lá vai vir. Peraí. É porque tem que soltar foguete. Será que ele tá feliz? Porque o Rogério caiu. Ah. Acabou, rapaz, acabou, irmão. Acabou de novo, acabou. São Paulo é campeão. Mas rodada ingrata, né? Essa semana. Nossa, pro cara. Atlético principalmente. Chegando aí o quê? 3 derrotas seguidas? Foi Duas da Libertadores e a do estreia brasileiro, do exatamente. Então são 3 derrotas seguidas, jogando mal, todos os 3 jogos. Toma o gol e vai pro abaixo. Teve gente falando que jogou bem, né? Não, Porque é Galo doido. É. Galo doido. Tomou o gol, foi pro abaixo. Lemos armando o jogo, isso não jogar bem, não. Não, e a questão não é nem o Lemos estar armando o jogo, a questão é a seguinte. Nos 3 jogos não se repetiu a escalação. Exato. Em nenhum dos 3. Você não tinha o Atlético não tem um esqueleto em campo mais. Então, por exemplo, a gente sabe que vai entrar o Everson, a lateral direita, a gente não sabe se vai o Saravia, se vai o Mariano. O Mariano no último jogo jogou mal, mas mal, assim, defensivamente. Esquerda a gente não tem, né? Porque Reveza Dodô e Rubens, né? O Dodô, não é lateral, né? Não, o Dodô, eu acho o Dodô muito ok para um time organizado, mas o Atlético não está organizado. O meio de campo, o jogo foi com o Otávio, o jogo foi com o Batalha. Sim. Mas tem que entender que são jogadores diferentes. O Batalha contra o Atlético Paranaense é um suicídio, porque o Batalha é lento. Por um meio de campo e uma parte ofensiva do Atlético Paranaense, por exemplo, que é muito rápido. Só tem menino novo, os caras são lisos. O gol do Vitor Roque. O gol do Vitor Roque ele passa na frente do Patrick. Patrick deu licença pra ele, ele fez assim. Então, isso pro Atlético hoje é muito complicado. Você bater nessa. Tipo assim, armar o jogo que é pra você jogar com um volante mais forte, que nem o Batalha, não entra com ele, que era contra o Libertar. Sim. E foi com um volante. Um volante. Fred tá. Um volante, olha só pra você ver. O jogo contra o Libertar, que é um time mais forte, entra com ele. Sim. Eu já tinha comentado contigo em off algumas situações já. A vantagem do Batalha, por exemplo, é que pelas características dele, é um cara que fecha até de terceiro zagueiro. Sim. E você tem mais liberdade pra colocar até o próprio Rubens, Sim, que é um ala. verdade. Rubens não é um lateral. Fala muito bem. Então, não dá nem pra cobrar dele, né? Não dá pra cobrar do cara. Então, assim, eu acredito que o Eduardo Cudê, ele tá pecando pelas invenções. Tá um pouquinho professor Pardal, tá tentando inovar. Então, assim, a gente não vê o Edenilson em campo. Não, eu falo, a gente até conversei isso uma vez, porque ele não achou o time até hoje. Não achou o time até hoje, cara. Impressionante. E o problema dele não achar o time é que ele ainda fica em situações como, por exemplo, a torcida do Atlético lá de convívio. O Pedrinho vai completar 1 ano de Atlético em junho e julho. E o Pedrinho tem o quê? Terceira vez que machuca? Acho que é a terceira vez que machuca, se não me engano. Não vou nem dizer quantas vezes o Pedrinho machucou. Vou falar assim, é o tempo que ele pôde jogar. O Pedrinho, se você for contar, ele tem 4 meses de futebol no Atlético. E mesmo assim nunca foi um titular, nunca foi incontestável. Tem uma boa partida. Foi contra o Alianza. Ele jogou bem contra o Milionários. Que ele entra. Ele entra no segundo tempo e muda o jogo. Mudou o jogo. Então, assim, são algumas coisas que tem que ter essa noção. Por exemplo, a dificuldade do Atlético na criação passa muito pelo fato do seguinte: o jogo do Atlético é todo central. Todos os jogadores caem muito para dentro para jogar. Sim. O próprio Patrick, quando entra o Edenilson até abre um pouco mais, mas o Zarate joga por dentro. E eu vou falar mais uma vez: mais de 2 toques na bola pro Paulinho é difícil. Não dá, cara. Não dá. Impressionante. Impressionante, cara. E não, no jogo do Atlético Paranaense você viu, né? Tipo assim, quando ele tinha que fazer algo a mais, daí não conseguia, cara. Aquele lance lá que era só dar pra esquerda, de esquerda pro Hulk. O Hulk e tinha mais alguém entrando, não lembro quem que era. Até falei que não sozinho era. na área, tipo, você tenta chutar de esquerda, que não é a dele. Não, pra mim não era tentar cruzar. Seja fominha. Chuta de perna esquerda em cima do goleiro, aquela bola que vai subindo, aquela estufa a parte de cima da rede. Jogador ruim, tem que fazer o básico. Não dá pra inventar, não dá pra fazer muita coisa diferente. Então, assim, as coisas, o que eu vejo muito no Atlético hoje é isso. E eu vou levantar uma coisa aqui, a gente falou em off, eu cheguei hoje falando sobre isso aqui. E eu acho, torcida do Atlético, não sei se vocês vão concordar comigo, o Cudê fica no Atlético até julho
Não sei se seria eliminado da Copa do Libertadores, acho que não, acho que classifica em segundo na Libertadores. Mas Foi, a gente até falou isso no outro vídeo. Bacia das Almas, esse tipo assim, é empatar fora, combinação de resultado do Atlético Paranaense. O Aliança Lima ganhar fora do Libertad foi bom demais pro Galo. Então assim, eu acho, na minha opinião, que em julho ele cai. E eu vou levantar uma questão aqui que talvez ninguém tenha nem pensado sobre isso não. Pra mim, a partir de julho, o Tite treina o Atlético. O Atlético vai atrás dele. Olha a situação. Sério? Eu acho. O Atlético, e nem atleticano eu sou, eu tô pelo menos falar sobre o giro do mercado, o tanto de cara que caiu. O Atlético não vai atrás de qualquer técnico. E talvez o Atlético sacrifique um pouco algumas situações para mandar o Kudê embora. Mas o Atlético vai querer um técnico grande para estrear a Arena. Vai querer técnico que já ganhou alguma coisa para estrear a Arena. E o Tite sempre lembra daquela passagem de 2005, que ele vira e fala, não, que eu tenho que voltar ainda pra cumprir aquilo, né? Eu esqueci a palavra que ele disse lá, que ele tem uma dívida com a É tipo uma dívida que ele fala, né? Uma dívida. Exatamente. Cara, mas será, Tite? Porque assim, caro, né? Tem mercado fora, né? Eu acho que ele não... Mas eu acho que tem, né? O cara que treinou a seleção durante 2 Copas. Eu vou te falar muita verdade. Eu acho que ele não tem mercado fora, porque se ele tivesse mercado fora, ele já estaria treinando. Pode ser que ele tá escolhendo, né? Mas o problema de escolher é porque, por exemplo, o Chelsea manda o Thomas Tuchel embora. Sim. E o Bayern de Munique manda o Nagelsmann embora. Verdade. Esse é o primeiro nome dele. Uhum. São 2 times que o Bayern de Munique não, porque o Bayern de Munique estava bem, mas o Chelsea está muito mal na Premier League. Agora 11º colocado. Sim. Não ganha, não consegue e é um time que precisa de renovação, de mentalidade, de maneira de jogo e tudo mais. Uhum. E eu tenho certeza que se fosse pro Tite treinar alguém lá fora, ele já estaria lá. Agora em janeiro, porque ele entraria meio que para segurar um pouco meio fim de temporada de algum time, para ele conhecer, estruturar e começar uma campanha nova. Eu acredito que seria isso, mas eu acho que lá fora o Tite não tem mercado. Eu tenho essa ligeira impressão. Talvez Portugal, né? Seria uma boa questão da língua também, né? Que parece que ele não fala inglês, né? Pelo menos eu nunca vi ele dando entrevista em inglês, né? Eu não sei se ele fala inglês, pode ter pesquisado. Eu já escutei isso aí, parece que ele não fala inglês. Então, tipo assim, já seria uma barreira para ele entrar, por exemplo, na Premier League ou qualquer outro país que não seja, né, tipo Portugal. E dentro disso a gente já pode até, voltando no tempo, o Filipão foi treinar o Chelsea sem falar inglês. Sem falar, verdade. Foi razoável. E foi depois da Copa, né? Não. Ele treina Portugal depois ainda, na Eurocopa, foi na Euro? Isso, ele perde pra Grécia em 2004. Ele vai pra lá em 2005, 2006. Isso, logo depois ele vai pro Chelsea. Então assim, na Premier League principalmente é uma barreira muito grande. Então, o fato dele não falar inglês já cria uma barreira. Isso. O clube não vai querer porque, querendo ou não, é norma no time. Você tem, por exemplo, na Inglaterra, o cara chega lá pra treinar, ele tem que falar inglês. Pô, tipo assim, o seu líder não tá falando, não fala sua língua. Como é que você... Tipo, o treinador brasileiro quando vai pra China tem que ter alguém pra tá traduzindo, tipo assim. A da China é mais complicado, mandarim é mais complicado. Não, inglês ainda tá mais próximo. Pô, mas inglês eu tinha que saber, cara. Tinha que saber, o mínimo. Tinha que saber. Aqui, aquele negócio, vou gerar um corte falando pra cá. Corte pra você atleticano, presta atenção em mim. Você ouviu o primeiro aqui. Tite vai ser treinador do Atlético julho, agosto. Julho, que entra janela de contratações. Sim. Julho, técnico. O novo técnico do Atlético vai ser o Tite. Olha só, hein? Não adianta fazer sinalzinho de não. Já tô cravando. Produção aqui, que acho que não gostou muito, não. Eu vi o primeiro aqui. Mas, aproveitar que a gente tá falando sobre técnico, semaninha foi... Nossa, cara. Até ganhando tá caindo, né? Não vou nem soltar foguete aqui de novo, não, mas São Paulo ganha de 2-0 do time que eu te confesso não sei falar o nome. Que um jogo foi no Morumbi, um jogo ruim do São Paulo, apesar do resultado. Eu comentei essa semana com o Matheus o quanto o São Paulo hoje, diferente de alguns clubes no Brasil, o Atlético tem alguém similar, alguns clubes até tem, mas tem um cara que veste a camisa na garra, que é o Caleri. Sim. Poucas pessoas viram isso no jogo, mas essa semana aí, meu parceiro, não adiantou ganhar não, caiu a galera. Caiu. Assim, foram 5 demissões essa semana, 4 ou 5. Vou começar aqui pelo São Paulo, né? Puxar um pouco a sardinha. Mas assim, ganhou de 2-0 na Sul-Americana. Sim. Mas ganhou jogando mal. Mas jogando muito mal. A pressão da torcida também lá na porta do CT também foi grande, né? E assim, poucas pessoas sabem disso, mas foi noticiado
que o São Paulo só demitiu o Rogério Ceni depois do aval da Independente, que é a torcida organizada. A última corda do Rogério para segurar lá no São Paulo era a Independente, pelo fato de ser um ídolo, pelo fato da torcida gostar muito do cara, mas resultado, parte interna, não funcionava mais. Engraçado que ele, desde a época acho que só no Fortaleza que deu certo, né? Mas você falou do Rogério no Fortaleza, acho que a questão muito do Rogério Ceni é a seguinte: Fortaleza, ele chegou, o Rogério Ceni, querendo ou não, tinha uma figura muito grande no Fortaleza. Fortaleza é um time muito expressivo no Brasil em relação à torcida, mas não em relação a títulos e ganhar as coisas. Sim. O Rogério chega lá, depois pesquisa, vocês vão achar muito interessante. Só quando o Rogério chega lá que o Fortaleza constrói, eu não sei se constrói, reforma, o centro de treinamento. Ele reforma o CT todo. Gastou um pouco mais de 1 milhão, 1,5 milhão. Não é um gasto muito alto para um clube de futebol, pensando em isso. Por exemplo, o São Paulo gastou 1,5 milhão agora no Refis, que é o centro de recuperação. Sim. O problema do Rogério é o seguinte: no Cruzeiro não sei se foi assim, mas no São Paulo foi. Ele chegou no São Paulo, ele queria ser técnico, gestor de futebol, diretor de clube e presidente. Ele queria mandar em tudo. Sim. Não tinha nada que ele não quisesse que passasse por ele. Tá errado. O técnico, no meu ver, ele cuida do futebol. Sim. E ele tinha como acho que um diretor de equipe, um gestor de time, o Muricy Ramalho. Se você é um técnico e você tem junto contigo, te apoiando para ajudar no elenco, o Muricy Ramalho, você tem que fazer o seu trabalho como técnico, como gestor de grupo, melhorar o grupo e tudo mais. Ele não quis fazer isso, ele quis assumir coisas que não tem nada a ver com ele. E outra coisa que derrubou o Rogério foi a arrogância. É inevitável o técnico que prefere escalar jogadores duvidosos do que jogadores bons. Mas por quê? Porque ele tem medo muitas vezes do jogador bom. O Rogério Ceni estava deixando o Gabriel Neves no banco. O Gabriel Neves foi uma das gratas surpresas do ano passado, que é um segundo volante. Vou colocar aqui o Jair, por exemplo, no Atlético. Só que o Jair tinha uma característica um pouquinho diferente. O Jair era mais agudo, buscava mais. O Gabriel Neves com a bola no pé, ele é um camisa 10 praticamente. Que ele arma um jogo, ele é um cara, mas o Gabriel Neves não tem intensidade, não é rápido. O cara sabe o atalho do campo. Sim. Ele jogou com o primeiro volante sem ser um cara rápido, ele terminou a partida com 14 desarmes. Por um volante, velho. Nossa, coisa demais. Tá entendendo? Então, tipo assim, esse é o erro do técnico arrogante. Aí quem que ele banca? Ele banca Pablo Maia, o volante arame liso, só porque chuta bem de fora da área, mas é 15 chutes pra acertar. Fez altos golaços já, isso aí é inegável. Trouxeram o Jackson Mendes, o colombiano que jogou a Copa. O colombiano é equatoriano. Equatoriano, né? Equatoriano. Muito bom jogador também, pra compor elenco. Você tem o Rodrigo Nestor, que é um volante mais avançado, tem um bom passe. Sim. E aí você vai ter o Luan, por exemplo, que a gente tá gravando no sábado, tá rolando agora São Paulo e América, só pra dar informação. Diferença de técnico. O Dorival chegou, o Luan é titular. E o Luan é um baita volante. Eu também acho. Então, já entendeu? São os técnicos que vão funcionar. Mas vamos dar exemplo, a gente falando sobre técnico aqui, ó. Olha a lista da semana, pra galera entender. O Rogério cai no São Paulo ganhando de 2-0. Sim. O Fernando Lázaro, ele não cai no Corinthians, ele é rebaixado no Corinthians. E volta a ser assistente. Assistente auxiliar técnico, né? E o Corinthians traz o Cuca. E vou cravar aqui de novo. O Corinthians chega na final da Copa do Brasil. Se vai ser campeão, não sei. De novo, será? Chega, porque o Cuca vai chegar. Yuri Alberto e Roger Guedes. Eu odeio admitir isso. Mas o que esses caras vão fazer de gol e dar trabalho esse ano? E o Cuca, quando acerta o time, acabou. E o Cuca vai ter na mão dele algumas coisas que ele gosta muito. Primeiro, um bom meio armador, Renato Augusto. Acho muito bom meio armador. Baita jogador. Tem uma dupla de volantes legal. Uma zaga que o Cuca vai arrumar. O Fagner, que há anos é um dos melhores laterais direitos do Brasil, é inegável. E tem o Cássio no gol. Então, assim... Gigante Cássio, né? Então, o Corinthians tem uma espinha dorsal muito legal pro Cuca trabalhar as peças que vêm em torno daquilo ali. Sim. Outros técnicos que caíram, né? Aí já não tem nem como. O VP foi visitar a sogra, não teve como, né? Ele cai no Flamengo. Queria tanto visitar a sogra, conseguiu agora. Conseguiu, mas ele cai no Flamengo e o Flamengo surpreende todo mundo com o Jorge Sampaoli. Que você tá falando que tem medo, né, do Corinthians acertar, eu tenho medo do Sampaoli acertar o Flamengo. Porque se acertar, acabou. Mas o Sampaoli, ele tem um detalhe que eu acho muito interessante. Por exemplo, essa semana o Flamengo já ganha, né? Acho que ganhou de 1-0. Foi 2-0 na Libertadores. Um do Pedro e mais um... Foi 2 Pedro. 2 do Pedro, né? O Sampaoli tem uma questão. Vocês vão lembrar que você é atleticano e eu lembro muito por ver o Santos. O Sampaoli, ele chega e acerta o time. Sim. Só que depois ele não consegue manter aquilo ali.
Ele, o Fernando Diniz já tá rompendo essa barreira, mas o São Paulo ainda tem essa barreira de manter o time até o final para ser campeão. Pro São Paulo é mais difícil. 2020 com o Santos foi assim. Com o Atlético foi assim. O então, Atlético assim, também, né? ele não sabe fechar campeonato. Na verdade, 19 com o Santos e 20 com o Atlético, né? Meio pandemia. Exato. Então, assim, o Jorge São Paulo não sabe fechar campeonato. Pode ser que no Flamengo ele consiga, porque ele tem um baita elenco. Se for ver, o Rogério Ceni foi campeão brasileiro no Flamengo. Você vê como é que... Você pode ser muito ruim, mas com o time que o Flamengo tem, você consegue ganhar. Mas eu acho que o São Paulo ele vem mais ou menos nessa linha o Flamengo vai dar aquela guinada, mas tem que abrir o olho porque qualquer coisinha... Vamos torcer pra depois ele... E lá você tá ligado que a galera lá... Eu brinco muito com o Atlético, é uma máquina de moer técnico. O Flamengo... O Flamengo não tem mais... Não tem condição, não. O Flamengo... Impressionante, cara. Impressionante. Não sei se foi com você que eu tava falando, que foram... Não, você que falou de São Paulo, foram 13 treinadores que trocou enquanto o Abel estava lá. Estatística é legal. Acho que foi isso mesmo. O Abel chega em 2020. E tá no Palmeiras até hoje, então são mais ou menos 3, vai completar 3 anos agora no meio do ano. São Paulo, Corinthians e Santos somados trocaram de técnico 13 vezes enquanto o Abel... E não tem nem 3 anos ainda, né? Que vai completar 3, acho que em setembro, né? Então, assim, é uma média de mais ou menos 4 técnicos por clube, sendo que o São Paulo ficou 1 ano e meio com o Rogério. Sim. Então, assim, o Santos vai trocando muito, o Corinthians trocou bastante. O Palmeiras manteve o trabalho. O Palmeiras manteve o trabalho. E, assim, o peculiar sobre isso, que a gente estava até comentando aqui agora. Nas demissões da semana, foram mandados... Vitor Pereira, sim, rebaixado Fernando Lázaro, e o Antônio, esqueci o nome dele agora, que é técnico do Curitiba. Sim. São 3 portugueses sendo mandados, teoricamente deixando o cargo, vamos colocar como deixando o cargo de técnico por causa do Fernando Lázaro. 3 portugueses. Estava comentando com o Matheus aqui em off. O Brasil tem que entender o seguinte, nem todo português é bom técnico. O Cruzeiro está com o Pepa agora. Sim. O Botafogo, o Luiz Castro fazendo um bom trabalho no Botafogo. Tá mantendo o trabalho também. O técnico do Bahia também é português. Se você for ver o Bahia agora, você vai ver a draga que os caras estão. Os caras estão muito mal. Então, assim, criou-se estigma por causa de 2 vencedores, mas até o Fredinho lembrou aqui no off que o Cruzeiro traz um Paulo Bento 2018. Nossa, cara, deu tudo errado, né? Então, o Paulo Bento vem e abre essa porta. Em 2019 o Flamengo acerta com o Jorge Jesus. E acertou, assim, acertou em cheio, incrivelmente com o Jorge Jesus. Tudo. Em 2020 o Palmeiras acerta com o Abel Braga. E quando eu falo acertar, não é acertar para contratar, não é acertar o cara certo. Você trazer o cara que faz o seu time ganhar. E nisso, se for ver, acho que dos clubes grandes, o Atlético foi o único que não teve português pisando aqui. O Atlético teve 2 argentinos, 2 brasileiros. Mas teve uma especulação, né? Antes do Cudê vir, aquele cara que era do Braga, eu esqueci o nome dele agora. Depois a gente pode estar passando aí. Mas tentou trazer ele, não conseguiu. Né? Não conseguiu, aí foi atrás do Cudê. Do Cudê. Né? Então, assim, hoje o Brasil... Quer ver? Acho que eu tenho até aqui para facilitar essa questão. Mas enquanto a gente vai falando aqui, eu quero pegar a quantidade de técnicos estrangeiros que estão no Brasil hoje. Por exemplo, enquanto você vai procurando, Abel ou Jesus? Abel, né? Eu também fico com Abel. Flamenguista vai ficar meio pé da vida com a gente, mas eu também prefiro Abel. Não, mas é porque eu acho que o Abel, diferentemente do Jorge Jesus, o Abel tem 3 anos de bom futebol. O Jorge Jesus teve uma temporada de um ótimo futebol. Teve essa discussão aí, né? Muita gente comparando os dois. Tipo assim, todo mundo fala, pô, a gente tem um corte do Jesus que é de 1 ano. Sim. Né? O Abel a gente tem quase 3. E com a diferença. O Jorge Jesus sai daqui, volta pro Benfica. Ele não ganha mais nada. Por quê? Mais nada. Por que eu falo do Abel, que eu acho que tá um pouco melhor? Porque o Jorge Jesus sai daqui para se provar em Portugal, num campeonato que só tem 3 times, Porto e Benfica, e você tem o Sporting que figura ali também. Ele não consegue fazer nada no campeonato. Ele sai de lá pro Fenerbahçe. No Fenerbahçe também, pífio, e no campeonato turco, que é um campeonato assim, não é que o Fenerbahçe ou o Galatasaray são maiores, mas é porque os outros times, eles se nivelam muito abaixo. O Besiktas, né? Você tem o Besiktas, aquele anti-Sport, que é muito brasileiro que foi jogar lá. Mas, enfim, só o dado aqui, ó. Por exemplo, América técnico brasileiro, o Atlético Paranaense, Paulo Turra, que era auxiliado do Filipão ano passado, inverteram, agora o Filipão é auxiliado dele até. Mas a torcida lá também pede a vida com ele, né? Mas é difícil no Atlético Paranaense, porque os... Pode continuar aí. Não, é difícil no Atlético Paranaense porque o cara tá lidando com um time sem elenco.
Então, assim, a grande contratação do Atlético Paranaense foi o Vitor Roque. E como que o Cruzeiro perde jogador desse, né? Ah, mas isso aí... Que isso, bicho. Mas a questão do Cruzeiro é que a fase é tão tensa no Cruzeiro que não tem como, velho. Isso aí ia acontecer. Aí voltando, só pra gente passar aqui, ó. O Atlético tá com o Eduardo Cudê. Sim. O Bahia, Renato Paiva, português. Paiva. Uhum. O Botafogo, Luiz Castro, que é um bom técnico. Um técnico que com elenco na mão funcionaria muito bem. Sim. Tá? O Bragantino, Pedro Caixinha, português. Pedro Caixinha. Mais um. Então aqui, ó. Quantos a gente já tem aqui? 3 portugueses em seguida. Né? O Corinthians com o Fernando Lázaro, que vou até corrigir aqui, acabei de descobrir. Fernando Lázaro é brasileiro, não é português. Pelo menos está aqui no Globo Esporte. Se estiver errado, é culpa do Globo Esporte. O Curitiba mandou embora o Antônio Oliveira, Sim. que era um português. O Cruzeiro estava aqui, tá com o Pesolano, mas agora é o Pepa, né? Pepa. Que é o português. O Cuiabá, Ivo Vieira, português. Não conhecia. Não agora conhecia. já são 5. São 5 já. Então vamos lá, 3, Cruzeiro 4, Cuiabá 5. O Fortaleza com o Argentino, Vojvoda. Sim. O Goiás, Guto Ferreira brasileiro. O Grêmio, Renato brasileiro. Mano Menezes no Inter brasileiro. Sexto português, Abel Ferreira no Palmeiras, mas é o único desses caras que é Sim. bom. O Santos com o Odair Helma. O São Paulo, graças a Deus, com o Wagner Mancini. E o Vasco, né, que agora está com o Maurício Barbieri, que está fazendo um bom trabalho. Barbieri, né? 6 técnicos portugueses. E você tem mais ou menos aí o quê? Coisa de, sei lá, 40%? 40%? Não vou saber. 30% mais ou menos assim, de técnicos portugueses. Não estou falando de estrangeiros. Porque estrangeiros você vai colocar mais 2, o Vojvoda e o Cudê. Se não me engano, são os 2. E o São Paulo. Mas assim, a escola portuguesa é uma escola muito boa, né? Porque ela forma treinadores, né? É diferente. Mas só que assim, não são todos que são Abel ou Jesus, né? Aí entrou no ponto. Porque se você for ver também, a escola brasileira tem uns bons técnicos. Só que, Sim. por exemplo, um dos times que eu acredito que vai figurar no Z4 é treinado pelo Guto Ferreira, que é o Goiás. Ah, não, é candidato a cair. Até venceu bem aí na Sul-Americana, né? Ganhou de 2-0 fora de casa. Mas pra você ver o nível também do futebol de fora, né? Do futebol de fora. Porque, assim, o time do Goiás não é um time bom, vai lá fora, ganha de 2-0. Exato. Né? Um nome até diferente do time, né? Agora não tô. Essa Sul-Americana e Libertadores. Muito nome aleatório. Nossa, cara, tem que fazer um Senai pra você aprender um pouco. Tá complicado. Mas só pra gente já ir mais ou menos pra um final aqui, pra gente poder entender algumas coisas. Vamos lá. Com essa dança das cadeiras agora, muda completamente o panorama do Brasileirão do que era semana passada. O legal do Brasileiro é isso. Em uma semana já muda tudo. Mas vamos começar. Não vou nem falar de Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil. Vamos trazer aqui pro interno. Sim. Quem que você acha que... Não vou nem falar ser campeão, mas quem que você acha assim, que são 2 times que vão estar lá na frente? Palmeiras e Flamengo sempre, né? Não tem como. Palmeiras e Flamengo. Que sempre chega. Queria que o meu Galo também chegasse, mas com os trabalhos do Cudê, igual eu falei no começo, cara, ele não achou o time ainda. Né? Tipo assim, ele tá tentando achar o time no meio do campeonato. Na Copa do Brasil é aquele negócio, né? Você vai ali, ganha de 1-0, acabou. Né? Mas vai chegando em algumas mudanças de fases, vai vir time mais difíceis. Exatamente. Né? Sofreu, entre aspas, com o Brasil de Pelotas aí, vai jogar fora, não é possível, né? Vai vencer, né? Mesmo jogando fora de casa, Tem vence. que vencer, né? E só que, vamos supor, chega na próxima fase, já pega vamos supor que pega o Palmeiras na próxima fase, que pode acontecer. Não passa, cara, não tem passa. jeito. Pega o Flamengo, sei, o próprio Vasco aí, enfim. Não tem Fica como. difícil, Fica difícil, cara. Então, enquanto não achar o time, então, tipo, não dá pra colocar o Galo como favorito. Fico entre Palmeiras e Flamengo mesmo, pra chegar mais à frente. Dentro disso, até do que a gente comentou um pouco aqui, eu acho, na minha visão, que um time surpreende e o outro já chega pelo futebol que apresenta. Eu não vou de Flamengo, mas eu vou no clássico dos meus rivais, sem ser muito clubista. Sim. Eu acho que pelo técnico e pelo foco, de repente, no ano, eu acho que o Corinthians chega em fases mais avançadas, eu acredito que chega até a final. Sim. E assim, se não se trombarem, por que eu não perguntei do campeão muitas vezes? Porque de repente os caras se trombam, é complicado. Mas se não se trombarem no possível sorteio, eu acredito que Palmeiras e Corinthians hoje figuram como cabeças na Copa do Brasil, perdão. Sim. E o Flamengo é um time que possivelmente eu acho que vai movimentar. Eu coloquei o Flamengo mais por causa da mudança de treinador, né? Porque o São Paulo ele chega lá e, querendo ou não,
cara sabe ganhar, não tem jeito. Na verdade não sabe ganhar, né? Ele sabe chegar, né? Ganhar ele tá aprendendo, é igual o Diniz. Mas aqui outra questão também, sem passar despercebido aqui, mas vou deixar uma notinha de rodapé, uma menção honrosa ao Fluminense. Verdade, né? A gente tá esquecendo disso. Dependendo do caminhar do ano e pelo fato de ser um time que hoje se demonstra inteligente, o Fluminense pode optar por brigar pela Copa do Brasil, fazer um campeonato brasileiro para buscar um G4, talvez, sem buscar o título, aí você vai poupar algum jogador. Eu acho muito difícil o Fluminense não ficar no G4. Mas eu acho muito difícil ele não ficar. Tem que tomar cuidado, de repente tem que ver. Assim, porque é aquele negócio, né? Chega, você falando, futebol muda muito, né? Chega daqui 2 meses, os caras, sei lá, pode acontecer o que aconteceu com o São Paulo, Exato. O time para de jogar, né? Falou o Diniz na época de São Paulo, né? Exato, 2020. E para de jogar e... Então, mas eu dei essa nota honrosa aqui pro Fluminense, que eu acho que também pode dar uma surpreendida, porque como é mata-mata, pro Diniz talvez seja mais interessante, porque ele pode colocar um time mais agudo para jogar. Sim. Tava até comentando com o Fredinho aqui quando chegou. Esse moleque que eles levaram do Volta Redonda, o Lelê, né? Vocês vão ver esse moleque rabiscando a zaga do seu time esse ano. Ele é o cara que ele deu muita sorte na carreira de encontrar um técnico que gosta disso. Sim. De encontrar o Fernando Diniz, que o Fernando Diniz gosta do futebol bonito. Sim. Sabe? Então eu acho que é uma parada legal. Pode continuar? Top. Tá bom? Aí depois eu só corto aqui. Pode continuar no áudio Tá. aqui que é suave. Mas vamos lá então. Peraí. Lelê no Fluminense. Não, mas Lele já foi. Tá. Mas vamos lá então. A gente falou de Copa do Brasil. Sim. Nessa dança dos técnicos aí, vamos lá então. G4 primeiro, depois a gente vai para os rebaixados. G4 do brasileiro? Do brasileiro, com a mudança. Na semana passada, no outro programa, você falou que você quer que seja o G4, mas nessas mudanças agora... Não, verdade, a gente pode botar o Corinthians nisso aí também, né? Mas, cara, eu acho que fica nisso aí, né? Vou puxar o sardinha sempre aqui, né? O Galo no G4, acho que tem time para ficar no G4, né? A gente pode falar G6, né? Porque o G6 que vai direto para Libertadores agora, né? Mas aí alguém do G4 tem que ganhar a Copa do Brasil. Verdade. Não, o G4 fica isso aí, Palmeiras, Flamengo, né? Galo e Fluminense, foi o que eu falei da outra vez mesmo. Continuo nisso e ressalva pro Corinthians, né? Que se o Cuca acertar o time, ele pode ficar ali no G6. Pode. Não, G6 eu acho que o Corinthians fica. Então vamos colocar ali. Então vai o G6 então, bota mais 2 aí. Poxa, Corinthians e mais um. Corinthians e mais um? Cara, vamos. Difícil, hein? Que esse ano tem muito time. Tem muito time pra baixo aí. Mas então vamos lá, a gente tem aqui, tem os dois do Sul, que é o Grêmio e o Inter. Cara, mas o Grêmio, sei lá, não sei se o time do Grêmio consegue, não. O Inter, pra mim, não fica. O trabalho do Mano não é bom, né? Grêmio, o seu São Paulo é difícil, né? Tô tentando encaixar o São Paulo aqui, mas é difícil ficar nesse G6 aí. G10, né? G12. Corinthians e Grêmio, pode ser? Corinthians e Grêmio? A América não tem time pra... G6. Você acha que tem? Não. Não tem não. Tem não. A produção aqui tá achando que... Tá encaixado, mas aí, por exemplo... Não sei, cara. O problema do América é que as peças que resolvem, os caras machucam demais, cara. O Benítez já encostou, eu tenho esse receio. Mas é uma boa, tu falou América, eu acho que o Wagner Mancini deixando o time encaixadinho, o América arrumando mais 2 meninos bons na base aí, vai ser difícil. Ano passado ele foi para Libertadores, ano retrasado ele foi para Libertadores esse ano. Na Sul-Americana. Ano passado ele perde a vaga pro Fortaleza? Não, Fortaleza, né? Fortaleza. Isso, o Fortaleza não consegue passar na pré-Libertadores e vai pro Sul-Americano. A gente falando no nome, o Fortaleza também pode ser um time que surpreende com o G6. Corinthians e Grêmio, então? Vou falar Corinthians e Grêmio. Se você falou do Grêmio, eu quero mandar um abraço pro Luiz Soares e falar, meu querido, eu te entendo. É difícil a carreira inteira, você ter Xavi, Iniesta, Messi, Neymar tocando a bola pra você e agora ser Diego Souza... Vina, eu sei que é duro, meu parceiro. Eu te entendo o fato de você de repente não tá fazendo tantos gols quanto deveria. Ferreirinha, né? Ferreirinha, nossa, imagina. Que não trai não. Tá, desculpa. Tá vendo que dando bronca aqui no canal aqui. Nem sei. Eu falei meu G6 aqui agora, né, que eu acho, não nessa ordem. E pra você, o que você acha que fica desse G6 aí? Cara, G6 dói como São Paulo falar isso, mas assim,
G6 pra mim são os últimos, nos últimos 4 anos a gente teve 3 times figurando muito forte no Brasil. Palmeiras, Flamengo e Atlético. Sim. Tanto que cada um ganhou um campeonato brasileiro, né? Então, Exatamente. tem dois do... 20 foi Flamengo, 21 Galo. 19, vou colocar 19 Flamengo, 20 Flamengo, 21 Isso. Galo, 22 Palmeiras. Palmeiras. E 23 a gente ainda não sabe, mas já tem Sim. esses 3. Fica uma questão. Eu acho que o Atlético não consegue ser campeão brasileiro com o elenco que tem. É limitado. Outra crítica que eu até falo muito contigo. O Atlético não tem categoria de base, não. Tem, não. É difícil. O último que revelou foi o Savinho, mesmo assim, comum. O grande jogador, assim, Da base do Galo. foi o Bernard, que, Há 10 anos atrás. que até foi pra Copa do Mundo depois. Todo mundo. Depois, qual outro? Acabou. Só. Gêmeos em Não, acabou o 2014? Bremer. Não, o Bremer veio do São Paulo. Ah, mas o Bremer é revelado no Galo. Não, o Bremer Veio do São Paulo Veio do pra- São Paulo. O Bremer veio do São Paulo. Mas assim, do G6, eu acho que esses 3, que são os 3 hoje que encabeçam o futebol Sim. brasileiro. E a gente vai ter os times em ascensão. Eu acho que o Corinthians termina o campeonato em 6º. Acho que é o campeonato do Corinthians, é isso. A não ser que o Corinthians realmente comece a engrandecer o elenco, Sim. trazer jogadores para fortalecer alguma coisa e dar na mão do Cuca, porque o Cuca vai encontrar um clima no Corinthians não similar ao do Atlético, mas com algumas peculiaridades. Por exemplo, estádio. Você sabe que o Cuca é supersticioso pra caramba. Então, tipo assim, Arena Corinthians, essas paradas aí, o cara vai, você sabe, né? Ele pega e ganha. Então eu acho que o Corinthians figura bem. Então assim, ó, os 3, Flamengo, Sim. Palmeiras e Atlético, não nessa ordem. Uhum. O Corinthians no final do G6 e a gente tem 2 vagas em aberto. Pra mim, Fluminense com um bom campeonato Sim. e... Nossa, eu queria falar o São Paulo, mas não vou poder falar. Mas eu acho que eu vou colocar uma surpresa no meio desses times. Eu vou colocar o Fortaleza. O trabalho do Vojvoda, diferentemente de outros técnicos, é um trabalho de constância, similar ao do Abel. O Fortaleza não troca de técnico há mais ou menos 4 anos. 2019 que o Vojvoda chega, se não me engano. 2019? 2019, que aí você fica aquele Rogério vai e volta, né? Sim. Isso, Rogério vai e volta. Então acho que em 2019, 2020, vamos colocar ali. Ninguém conhecia o Vojvoda, né? Ninguém, ele vem assim com uma aposta, né? Uma aposta. Fortaleza E dá muito certo. Não, deu muito certo, cara, muito certo. Então pra mim Atlético, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Corinthians e Fluminense. São pra mim hoje é o G6, são 6 times mais assim, propensos a estarem ali. Aí vai ter aquela briguinha, o São Paulo se engrenar vai bem, o Inter e Grêmio, que são 2 times grandes. O Bragantino é sempre um time da metade da tabela pra cima. Esse ano apesar de estar com um time bem ruim, o Bragantino é bem ruim, mas ele que figura. Ah, tá difícil porque, tipo assim, eu custei botar o Grêmio nesse G6 porque tem muito time limitado esse ano, cara. Se você pegar ali do 8º pra baixo, cara, eu falei Bragantino, Vasco, apesar que o Vasco ganhou os Galo, mas, cara, não é um time confiável nem um pouco. Não. Botafogo, lá embaixo nem ia falar, né? Certo. Cuiabá, Bahia. na Bahia, deixa eu ver, Bahia, Cuiabá, Time Goiás, Vamos pegar aqui, os né, times cara? da Série A. Então, nossa, tem muito time limitado aí. A briga lá embaixo vai ser mais do que lá em cima, viu? Aqui, ó, a gente tem Curitiba. tá na Série A, Curitiba é um candidato pra cair. O Santos e a Fácil. Bahia. E o Cruzeiro mal. Cruzeiro, Santos. Então vamos já de uma vez em menos. Z4. Nossa, Melhor, vamos fazer um Z6. 4 cai e 2 arranha barranco. vamos lá pra Arranhar Barranco. Vou deixar o. São Paulo e Palmeiras. Vou botar o microfone, eu já avisei, vou botar o microfone no Fred, porque A gente tá doido pro São Paulo cair. ele quer ver o São Paulo cair, mas eu já falei com ele, ele vai me dar um abraço em julho, quando o Tite chegar no Atlético. Nós vamos filmar essa cena. Cara, eu vou começar no Barranco ali então. Na beiradinha ali. Beiradinha. Cara, Botafogo e Vasco. Aqui, ó, pra você ver ainda. Botafogo e Vasco. Vamos lá. Botafogo e Vasco, vamos ficar aqui. Curitiba, Goiás, Não, pera aí, quais são os 2 que arranham? Vasco e Botafogo. Beleza, quais são os 4 que caem? Bahia, Sim, Curitiba, sim, Goiás sim. e Cuiabá. E Cuiabá? No outro vídeo parece que eu falei Botafogo, né? Mas eu vou repensando aqui, eu vou colocar o Botafogo e Vasco no. Só pra sofrer. Ali pode ser que caia, que quase todo ano cai um grande. Mas deixa aqui Bahia, Goiás, Curitiba e Cuiabá. O que você acha? Ó, pra mim, esse ano,
Arranha Barranco. Internacional e Cuiabá. Você vai botar o Inter lá? Vai arranhar. Cara, você adora. Pô, o Mano Menezes vê isso aí, vai. Salvando ele. Aí, Mano Menezes gosta de dar cutucada nos outros, né? Por isso que a gente tá dando essa cutucada. Não estou dando uma cutucada no Mano Menezes, porque o Mano Menezes não vai ter oportunidade de arranhar Barranco ainda, porque vai ser mandado embora. Não vai ter essa oportunidade. Mas não chega. Quem queria ir pro Inter? Não tem treinador aí. Quem que vai cair com o Inter? Quem? Você quer que eu falo? Pode falar. Rogério Ceni. Nossa. Falo, sem Pô, medo que aqui. isso. É um bom de torcedor que você só joga, você só especula, né? Eu acho, eu acho pra mim, quem arranha, Inter e Cuiabá. E cai. Cai. Esse aqui eu tô falando desde o início do ano. O Santos já caiu. O Santos aí, ó. O Santos já caiu. Eu acho que dificilmente pro Santos, apesar que o campeonato tá nivelado por baixo, mas o Santos ainda tá por baixo disso ainda. Santos, Bahia. Sim. Apesar de ter virado Bahia City, mas as escolhas são muito ruins, né? Jefferson Jacaré. Alguma coisa Jacaré. Tá lá em nada contra o jogador, gente, mas assim, em relação de escolha que os caras fizeram. Então, pra mim cai Santos, Bahia, Cruzeiro. Cruzeiro não fica na Série esse ano, o elenco do Cruzeiro é ruim e o técnico é ruim. O elenco do Cruzeiro esse ano seria pra alguém acertar, e vou recordar até que o Fabrício falou semana passada, jogar retrancadinho, contra-ataque, 1x0, 1x1. Isso. 1x0 em casa, 1x1 fora pra não cair. Exatamente. Então, pra mim, Cruzeiro, Santos, Bahia e Curitiba são os que caem. E arranha Barranco, Inter e Cuiabá. Inter e Cuiabá. Eu acho assim, não é puxando saco, né? Porque eu sou São Paulo, mas o São Paulo faz um campeonato de 10º lugar. São Paulo é meio da tabela. Sul-americano ali mesmo, né? Não, e difícil. Vai ser meio de tabela, assim, muito difícil também, porque esses times vão brigar muito pra não cair. Eu não vejo o Goiás com risco de cair. Você acha que não? Eu acho que não. Acho que o Goiás não teria esse risco de cair, não. Mas vai ficar ali no barranco ali mesmo, né? 14º, alguma coisa tipo assim. No barranco. E talvez possa surgir uma surpresa. Sei que eu vou levantar, o Inter surge como surpresa, mas assim, o Bragantino pra surgir nessa brincadeira. Eu pensei nisso também. O Bragantino Bragantino porque não tem um time bom. Perdeu seu principal jogador agora pro Palmeiras, que voltou pro Palmeiras, que é o Arthur. Né? E tem o Sacha no ataque, nada contra o Sacha. Eu até gostava dele no Galo, ele entrava bem, só que assim. Sacha, Alejandro, Sorriso, né? Sorriso que era do Juventude, né? Era do Juventude. Era do Juventude pra lá, então, pô. Então, mas é isso. Acho que a gente chega mais ou menos assim para algumas ideias que a gente tem no Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil. Eu acho que esquecemos de nada, né? Falamos mal de G4, relembramos, né, do último vídeo. Como tava, exato. Né? Falar mal é normal, né? Tem que ser. A gente tem que falar mal de algum clube, né? 2 que vai cair pra gente já tá aqui, né? Até que eu não botei o Cruzeiro, não. Você que colocou o Cruzeiro, né? Cruzeiro, é verdade. Cruzeiro, pode ser que o Cruzeiro fique ali no barranco que a gente tava falando, né? Pode ser. Mas enfim, tá os 2 na mesa aqui, ó. Que pro meu parceiro vai cair. E acho que só, né? Tá bom, né? Por hoje, né? Se tiver alguma coisa, vocês lembram a gente aí, tá? Você quer finalizar alguma coisa? Uai, pra finalizar daqui... não pode faltar, né? Lá vem. Vou deixar na sua mão essa daqui. Comente aqui abaixo. já tá pensando aqui, ó. Comentem aqui, deixem no comentário o nome desse craque. Eu quero um craque agora. Eu quero craque, cara bom. Gente. Tipo o Neto. Quero nesse nível. Craque Neto. Pô, mas se eu comparar os caras que eu tô pensando aqui no Neto, o Neto vai mandar aquele áudio lá xingando a gente. Então vai ser assim, ó. Eu vou fazer a contagem regressiva e ele vai falar o nome, acabou. Vocês vão deixar no comentário. Curte, compartilha. Envie pros seus amigos. Seja clubista. Vamos lá, em 3, 2, 1. Genalvo.